Fala pessoal, tudo tranquilo? Muito bom. Se você é meio mão de alface, ou seja, não aguenta muito no trade, né? Prefere ficar fazendo o tradezinho do lado certo, normalmente com esse indicador a gente consegue estar do lado certo. Quando é compra, quando é venda, tá? E principalmente se quando andar você não gosta de perder muito, ou seja, o stop é curto, esse cara é para você. Então esse aqui é o nosso Waze Waves, porque o Waze Waves, o Waze Wave curto, o Waze Wave longo. Bar, por que bar? Porque nós temos um histograma em forma de barra que avalia volume, mas tudo de uma forma diferente. Se eu colocar volume aqui embaixo, você vai ver, estou deixando tudo azul aqui só para ficar mais fácil, você vai ver que ele é muito mais nervosinho. O volume barra sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A gente muitas vezes não consegue tirar boas informações disso. Esse nosso volume é mais atenuado. Assim como o nosso Waze Waves longo é mais atenuado que os do mercado. E o nosso Waze Waves curto também, de uma certa forma, é mais atenuado. Isso possibilita que eu, por exemplo, num dia como hoje, aqui um 0 a 0, aí veio aqui e ganhou quanto? 400 e pouco. Veio aqui, estou fazendo saindo no branco, tá? Mão de alface, entra na cor, sai no branco. 190, aqui ganhou 200, aqui perdeu quanto? 80. Então quando perde, perde pouco. E quando ganha, não vai ganhar 3.000 pontos. Por quê? Porque este ativo, desta forma, que é o padrão, já vou te mostrar, tem mais duas formas, aí dá para mexer bastante e mudar algumas coisas, mas ele está mais preocupado em não deixar você perder muito e ir te dando pontinhos, tá? Do que fazer você pegar uma tendência enorme grande. Grosso modo, ele é baseado, como todos os Waze Waves, ele é baseado em Wyckoff. O Wyckoff é um cara que morreu em 1934, para você ter ideia. Faz 90 anos que ele morreu. Mas foi o primeiro cara, talvez, a falar em acumulação, distribuição, oferta e procura, como é que uma tendência se mantém, volta a continuar, ou como uma tendência reverte e tal. Então, os princípios de Wyckoff estão presentes aqui, mas teoricamente isso poderia ter um outro nome, porque não é puro, não é isso? Então a gente olha muito outras coisas ligadas a volume, a dinheiro. Rock, Chaikin, Money Flow, volume, OBV, agressão, uma série de outras coisas, tá? Mas vamos dizer assim que o carro-chefe em teoria é isso. Mas o que importa? Importa saber se isso é lucrativo, se dá dinheiro, como é que pode usar, é o que eu vou tentar te mostrar. Se você não me conhece, prazer, Ricardo Defende, seja bem-vindo a 1, 2, 3 indicadores, tá? Então vamos lá, vou começar a mostrar as possibilidades de ajuste desse indicador, tá bom? Quais são as possibilidades de ajuste? Se você está acompanhando www.123indicadores.com, segunda aba do site, nossos indicadores e regras de coloração, tem a sequência de todos os indicadores ou então no próprio YouTube, tá? Muito bem, todos os nossos indicadores têm essas coisas, colorir compras e venda. Um dia que está muito forte a venda, eu não quero nem enxergar a compra, eu vou lá e desligo. Aqui para eu encontrar na ferramenta de screening quais ativos estão entrando em alta ou em baixa, etc. Aqui para eu modificar a cor do candle e tal, e os ajustes propriamente dito. Então, eu tenho cor 1 curto, que é baseado então nesse Waze Wave. 2 longo, que é baseado nesse Waze Wave. E 3 que eu chamei de mix. Por que eu não disse os dois? Porque na verdade o 3, que é o padrão, que é como está colorido aqui, ó. Então, quando eu ploto essa regra de coloração, automaticamente ele plota como 3. Ele vai colorir quando? Quando o curto e o longo estiverem falando a mesma língua, tá? Então, por exemplo, aqui está compra, quando aparece compra aqui, ele colore. Porém, se você olhar barra a barra, candle a candle, você vai ver que não é 100%. Tem mais algumas coisas que precisam acontecer para acender ou para apagar. Então, na verdade, é um mix, tá? Mas quando eu faço isso, eu forço, entre aspas, como eu estou tendo uma visão bem longa, bem de longe do preço.
e uma visão mais próxima, eu normalmente opero do lado correto. Dificilmente um vai estar dando compra e o outro vai estar dando venda e na visão curta pode ser uma compra realmente, mas na visão longa não. Então, quando eu compro baseado no que o curto está dizendo, no que o longo está dizendo, normalmente eu estou do lado certo da operação. E quando inverte, né? Quando eu vendo baseado no que o longo está achando e nos momentos em que o curto está falando a mesma língua, eu também estou do lado correto da operação. Agora, dependendo do time frame que eu estiver operando, pode me interessar só olhar o curto ou só olhar o longo. Então vamos dar dois exemplos. Então, exemplo, estou operando mini índice 8R. Me interessa compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende? Não. Me interessa ter a visão maior, a visão do longo. Então, se eu vier aqui colorir ele pelo 2, né, que é o longo, o que vai acontecer? Ele vai ficar com essa cor igual aqui. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar algumas boas operações quando entrar realmente a tendência, como aqui, ó, daqui a aqui, né? Porém, na hora em que o preço começar a dar uma pipocada, ele sai. Por quê? Porque dentro do código, mesmo estando... Então, a plotagem que eu tenho quando eu quero saber o que o Wave longo está dizendo, eu tenho ela inteira aqui. Tá? Então, é como se eu tivesse entrado nesse candle aqui, tá? E saído só nesse candle aqui. Então, são 1000 pontos. Eu posso, inclusive, levar uma parte dos contratos olhando isso aqui. Porém, isso aqui não é feito para o cara que quer ganhar um pouquinho, sai fora, quer ganhar um pouquinho, sai fora e tal. Então, mesmo que eu coloque o longo, quando ele começa a pipocar, ele já sai fora. Mas eu ainda tenho, se eu achar que eu estou tomando mais stop do que devia ou devolvendo, então aqui deu um stopinho, aqui deu um stopinho e tal. Então, se eu quiser não limpar um pouco desses stops e diminuir a quantidade de vezes que eu compro ou vendo, eu tenho duas coisas que eu posso acionar aqui. Turbinar consolidação, que ele vai forçar o código a mostrar mais branco para mim, mais candle branco, e desligar correção. Quando ele começa a devolver, ele sai fora. Então, se eu vier aqui no modo 2, estou enxergando pelo longo, desligo correção e turbino consolidação, o que vai acontecer com os trades? Então, se eu olhar, você vai ver que agora praticamente eu compro aqui, deu um 0 a 0, ganhei alguma coisinha, ganhei uma coisinha, um stopinho, ganhei. Então é o que eu digo, é para quem quer ir fazendo pontinho, tá? Agora, e se eu estivesse num time frame muito longo, será que esta visão aqui seria mais interessante? Então vamos olhar. Então pulei aqui por 30 minutos, tá? Me interessa vender aqui e ficar vendido até aqui, ou seja, passar 3, 4 dias vendido. Será que é o melhor indicador, a melhor situação? Agora, e se eu tiver a visão curta, né? Tô já num time frame grande, dentro da própria vela já vai ter a correção. Então, coloco aqui coloração pelo 1, né? Que é o modo curto, né? E desligo turbinar consolidação e desligo desligar correção. E aí eu vou encontrar alguns trades desse tipo. 700 pontos aqui, 500 pontos, num dia que entrou mais tendência, 1.400 pontos e tal. Agora, vai operar 30 minutos quem tem o horário do almoço? Não. Mas então, a versatilidade praticamente de todos quase os nossos indicadores vão permitir esse tipo de coisa. Se você está num time frame mais curto, talvez seja interessante colorir pelo longo. Se está num time frame mais longo, talvez seja interessante colorir pelo curto. Se você está num dia de muita tendência, você não precisa ficar saindo do trade. Por quê? Porque o dia de tendência, você pode aguentar aquele respiro. Então, ao invés de usar o curtinho, mesmo que você esteja num time frame menor, mas num dia de muita tendência, você vai para o modo longo. Ou vai para o modo 3, que o modo 3 ele já vai fazer um mix dessas duas situações.
Então, vim aqui por 1 minuto, vai ter 1 zilhão de operações no dia, tá? Porém, eu quero pegar e me proteger, entre aspas, né? De forma que eu opere quando? Quando o curto e o longo estiverem falando a mesma língua. E aí eu vou encontrar operações assim, ó, 300 pontos, aqui um 0 a 0, você vê, ó, perde 50 pontos, não é grande coisa. Quando vai e deu 120, caiu aqui, você ficou com a metade. Então, volto a dizer, é um indicador voltado para picar o trade e ir ficando com alguns pontinhos, tá? Não é a forma mais rentável de operar. A forma mais rentável de operar é trabalhar dentro dos respiros e continuar, tentar pegar as tendências, tá? Mas é uma forma muito interessante para quem tem pouco capital, para quem trabalha em alguns horários, né? Do meio-dia às 2, das 9 às 11, das 4h30 às 6, ou seja, tem 1 hora e pouco, não tem muito capital, tá? E aí eu quero fazer quanto? Eu quero fazer X reais por dia. Então, ó, beleza, peguei essa operação aqui, 200 pontos, fiquei feliz. Peguei mais essa operação, 80, e assim eu vou fazendo. Conforme você vai ganhando experiência, conforme você vai aumentando o seu capital, você pode fazer um mix dessa história aí, tá? Como usa volume, que mais dá para fazer, o que eu posso pôr junto, esse vídeo acaba aqui e continua na área de assinantes. Deve seguir mais uma meia hora, 40 minutos, onde a gente vai esmiuçando, tá bom? Então, esse é mais um dos nossos indicadores, esse é o Waves Bar, baseado em Wyckoff e todas as coisas envolvidas aí com dinheiro, e que permite, conforme o ajuste que eu queira fazer, trabalhar dentro de um modo mais curto, ou trabalhar dentro de um modo mais longo, ou trabalhar numa situação intermediária onde eu olho as duas pontas, tá? Volto a dizer, o maior mérito dele talvez seja trabalhar com stops curtos e te posicionar do lado certo da operação. Então, aqui era melhor estar comprando? Era melhor estar comprando. Aqui era melhor estar vendendo? Era melhor estar vendendo. Aqui voltou a ser melhor comprar? Voltou. Aqui voltou melhor a ser vender? Voltou a ser melhor, tá? Então, esse de grão em grão a galinha enche o papo, esse é o espírito desse indicador aqui, beleza? Então é isso aí, grande abraço, continue nos acompanhando, se estiver gostando vai no site dar uma olhada, se tiver algum amigo que puder indicar, eu agradeço bastante, tá? Agora continua na área de assinantes. Abração, até mais, até o próximo, tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bom? Já estamos no dia seguinte, pensei em operar aqui antes de começar a fazer o vídeo da parte dos assinantes, de quarta-feira não vou para o consultório. E olha o que o código fez. São 41 minutos que ele está falando para você não fazer nada. Por quê? Porque realmente é o melhor a fazer não fazer nada. Então, um bom código tira a gente das operações bobas e não deixa você ficar tomando stop. E a gente se preocupa muito, isso praticamente todos os códigos nossos têm essa preocupação, de liberar a compra ou a venda quando o risco pode compensar. Caso contrário, ele mantém você fora. Então, antes de partir para o vídeo da área de assinantes, eu queria ressaltar isso aí, beleza? Agora, de vez, abração, tchau, tchau.